Olá, pessoal. Meu nome é Euclides Barbosa, professor de inglês. E a gente vai aprender hoje, numa ordem que eu mesmo otimizei através do material didático que eu desenvolvi, How to Learn English, né, for Brazilians, para brasileiros. E vamos acompanhar aqui numa ordem ótima qual é a melhor forma de aprender esse idioma e, inclusive, é um tipo de conhecimento que se estende para o aprendizado de quase todos os idiomas que interessam a maioria das pessoas ao redor do mundo. Então, qual é a grande ideia aqui? Em primeiro lugar, a gente não tentar fugir do que muitas pessoas têm medo, né? Que é o entendimento do conceito de classes gramaticais, né? Grammatical classes of the words, né? As classes gramaticais das palavras, né? Muitas pessoas pensam, eu queria estudar inglês, mas não quero aprender esses negócios de verbo, substantivo. Não, na verdade, estamos aqui para voltar a amar o conhecimento, voltar a amar o aprendizado e nos lembrarmos que é extremamente importante você ter domínio dos fundamentos para o aprendizado de qualquer coisa, seja um instrumento musical, um idioma, um esporte, uma arte marcial. Não importa, os fundamentos são sempre a coisa mais importante. Por isso que eles vêm primeiro e é algo que você deve manter de forma extremamente sólida na sua mente, porque você só vai conseguir evoluir, só vai conseguir aprender o complexo depois que aprender o básico. Isso aí é uma regra geral do aprendizado da mente humana. Então, a gente vai aprender isso, mas a gente não precisa aprender de forma a memorizar. A gente vai entender por que esses conceitos são importantes, né? E como isso reflete na precisão dos conceitos e da sua fala escrita em geral, de como você se expressa, né? Se você não usar corretamente uma dessas classes gramaticais, você simplesmente pode estar dizendo outra coisa, gerando ambiguidades, e isso não vai ser nada interessante na hora de se expressar, principalmente se você for usar a língua inglesa para assuntos mais sérios, assuntos mais formais. Então, a gente vai aprender a falar de forma cotidiana, sim, mas a gente vai aprender de uma certa média em que o que você saberá de inglês servirá tanto para o formal quanto para o informal. Então, quais são as classes gramaticais importantes, né? E quais são as suas morphological differences, as diferenças morfológicas? Isso é importante porque é através da forma das palavras, principalmente do que a gente chama de desinência, que é o finzinho da palavra, né? Aquele que a gente percebe no final, né? Esse de vem do grego término, fim. Então, aquilo que está no término da palavra, às vezes ela vai te dizer coisas muito importantes acerca da classe gramatical, é a função sintática, ou seja, a função dela na frase. Então, vamos começar aqui com os articles. Vocês sabem disso da língua portuguesa, que são os artigos, né? Nós temos dois, né? Eu uso aqui o Google Tradutor nas minhas aulas particulares, não só porque eu posso colocar um nome aqui e já obter a tradução, para que haja uma maior dinâmica durante as aulas, sem que haja muitas interrupções, mas de vez em quando eu posso usar esse microfone aqui para já acostumar o estudante a ter contato com o falante de inglês, né? É importantíssimo que, para muito além das aulas, né, ele tenha contato com vídeos, inclusive tente adquirir amigos, né, estrangeiros, não só na fala, mas na escrita também, porque o treino, né, o hábito de estudar, contato direto e constante com a língua, é a grande chave para o sucesso depois que você adquire os fundamentos, que é o nosso foco aqui, né? Vamos falar sobre os artigos, então, por exemplo. Veja só como ele captura a minha voz, né, e permite uma conversa bem fluida. I want to buy a computer. Isso aqui é o que a gente chama de artigo indefinido. Por que indefinido? Porque eu estou me referindo a um computador e eu não quero me referir a nenhum computador em particular, né? Nenhum computador foi antes mencionado em qualquer contexto. E eu quero dizer que qualquer computador serve, nesse caso aí. Por isso que esse nome indefinido diz que tanto faz o computador, eu quero comprar um computador, né? Entretanto, foi desenvolvido através da história um novo estilo de um artigo indefinido para poder otimizar o som, a fonética da sua fala, né? Existe essa premissa, né, da linguística que diz que a evolução de uma gramática advém de
da seguinte máxima: fale o máximo possível no menor intervalo de tempo possível. Então, tudo que você puder inventar para evitar ambiguidades, evitar qualquer coisa que interfira no som, na propagação do som que eu falo para o meu interlocutor, o meu ouvinte, tudo que for possível evitar para que a mensagem não chegue, né? A gramática vai desenvolvendo técnicas para evitar esses problemas. Então, por exemplo, se eu quiser falar assim, I want to buy an apple, nós convencionamos a adição de uma consoante, né? Consoante quer dizer o quê? Faz soar com, soar junto. Duas vogais vão soar juntas aqui, ó. Anna, sabe a mulher chamada Ana? A gente fala Anna, an apple, né? Eles fazem isso por questões estéticas e de fluidez mesmo, né? Eu não quero cansar o meu interlocutor, não quero gerar dúvidas nele. Então, se o som da primeira sílaba do substantivo subsequente ao artigo indefinido for um som de vogal, você deve colocar uma consoante para que esse som fique fluido. An apple. Veja como ficaria ruim se eu não fizesse isso, né? I want to buy a apple. Nada bom, né? A apple. Parece que eu estou gaguejando. Então, esse é o conceito de artigo indefinido. Quando eu quero falar de um substantivo, né? Ou seja, essas palavras que nomeiam pessoas, lugares e eventos, nome das coisas em geral, né? E eu não quero dizer ou me referir a nenhum substantivo em particular, né? Entretanto, nós temos também os definidos, né? I want to buy the apple. Detalhe que, embora isso não seja uma regra gramatical prevista como uma diferença certa, errada, ou não foi exatamente convencionado, né? Mas antes de sons de vogal também, na primeira sílaba do substantivo subsequente, você fala com som de I. The apple. Entretanto, você pode fazer assim também, né? I want to buy the computer. Perceba que antes do som de uma consoante você fala the. Detalhe, né? A gente ainda vai estudar os fonemas, mas esse som que eu estou fazendo aqui não é um som que nós temos na fonética brasileira, né? O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que um Z com um abafamento da língua, assim, ó. Em vez de falar zzz, eu faço zzz. Então você usa a pontinha dos dentes, morde a língua assim e faz o som de Z. The apple, the computer. Vá treinando isso, né? Beleza. Qual a próxima? Números. Números são apenas os nomes dos números, né? Vale lembrar que numeral e número são coisas diferentes, né? O número é o conceito, o numeral é o nome deles, né? A gente não precisa se estender muito nisso, mas eu costumo dizer que esse tipo de trabalho é um trabalho braçal, ou seja, você não precisa de fato entender, não há o que entender aqui, né? Basta que você memorize esses nomes, né? Uma técnica que eu aconselho bastante aos meus estudantes é que você coloque esses números no Google Tradutor e vá repetindo com a voz, né? Ou você pode colocar algum vídeo no YouTube. Isso aí é uma coisa que não exige entendimento, só exige prática, vontade e aos poucos, né? Quando a gente for aprender no exercício um como montar frases, você pode começar a utilizar esses contadores aqui, né? Ou esses números de ordem para falar o que quer que lhe seja conveniente, né? Só basta lembrar que existe a diferença entre os cardinal e ordinal. Aqui serve para contagem, aqui serve para ordem, né? Nada demais, né? Como já dito, os próximos seriam os substantivos, né? Os substantivos não tenho o que explicar também, né? A gente já lembra desde a nossa infância, né? Que os substantivos são o nome das coisas, né? O nome de pessoas, lugares, eventos, né? Nada demais, né? Vamos ver aqui o próximo, né? Isso sim é interessante. Seria a diferença entre adjetivo e advérbio. Então, por exemplo, o que são os adjetivos, né? Esse adjectives, esse ad é um prefixo grego que quer dizer ao lado de, ao lado dos substantivos. Então, por que eles aparecem ao lado dos substantivos? Porque eles são os qualificadores dos substantivos, né? Então, por exemplo, enquanto que no português nós temos a sintaxe, né, que é a ordem das palavras dessa maneira, casa feia, a gente tem a qualidade depois da palavra, né? Então, de acordo com a forma, aí vai se acostumando com isso, isso é importante, né? É uma forma de aprender as coisas de forma genérica, né? Você tem isso aqui, substantive, adjective, né? A sintaxe do inglês é ao contrário. Adjective, substantive.
Então, como é que a gente vai falar casa feia? Ugly, ugly house. Adjectives, eles caracterizam substantivos. Substantivos. Então, existem várias formas de adjetivos, né? A gente não precisa se estender muito nisso, mas você pode falar em formas, né? Por exemplo, squared, round, né? Uma forma quadrada, uma forma redonda, né? Pode falar em cor, né? Red, black. São qualidades das coisas, né? Tall, short. Você pode falar thin, fat, qualquer coisa, né? Tudo que for uma qualidade de um substantivo, você coloca na classe dos adjetivos, né? Após isso, nós temos os pronouns. Pronouns também vem do prefixo grego pro, quer dizer substituto, né? Os nomes substitutos. Também foi inventado para agraciar aquela máxima da linguística de que nós não devemos nos estender, né? Devemos falar o máximo possível no menor intervalo de tempo possível. Então, em vez de ficar repetindo o nome Pedro, por exemplo, Pedro é legal, Pedro é meu amigo, Pedro vai comigo à escola. Em vez de ficar falando sempre isso, né? A gente pode usar pronomes, são nomes que substituem esses nomes próprios que a gente tem por aí, né? A gente vai ver com detalhes isso de forma prática, né? Já em exercícios, no exercício 2, né? Mas é bom lembrar que dos conceitos que já existem, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que são os pronomes sujeitos, né? Em inglês a gente chama isso de subject pronouns. São os pronomes que fazem a ação, né? Por exemplo, ele a deu um presente, né? Nesse caso aqui, isso aqui é um subject pronoun, pronome sujeito, e isso aqui é o que a gente chama de pronome oblíquo, ou seja, o pronome que recebe a ação. Ele deu o presente e ela recebeu, né? A gente chama isso de object pronoun em inglês, né? Ele a deu um presente, né? Então, a gente vai ver isso com mais detalhes de forma prática no futuro, né? Precisamos pensar nisso ainda, mas também temos os possessivos, os reflexivos, né? Mas vocês lembram isso da infância. Os demonstratives são o que a gente chama de pronome demonstrativo, né? Mas no inglês a gente prefere não chamar de pronome, embora sirva como pronome, né? A gente vai descobrir que a função sintática das palavras, né? Ou seja, a função na frase, ela varia de contexto a contexto, né? Então, às vezes, um pronome pode vir a ser um demonstrativo, às vezes uma conjunção pode ser um advérbio de pergunta. A gente vai ver bem isso, né? Mas quais são os demonstrativos? Nós temos as categorias singular, perto, que é isso, esse, essa, esta. Pode ser isto também, né? Veja só, né? Que muitas vezes o que o inglês reduz, né, em termos de nomes, né? O português expande e vice-versa. De vez em quando acontece o contrário, né? That quer dizer aquele, aquela. Ou seja, é singular, singular para perto e longe. Então, quando você quer falar sobre algo perto, use esse. Se você falar algo longe, fale esse, né? These seria então para plural perto, né? Esses, essas, né? E those, né? Serve para aqueles, aquelas, né? Que é plural, eh, plural demonstrativo. Então, assim, aqueles caras, né? Aquelas pessoas, né? Então, tem muito que pensar nisso também. Também é um trabalho braçal. Não precisa pensar demais nisso, não. Logo após nós temos as prepositions. Prepositions nada mais são do que as classes gramaticais que ligam palavras. Então, por exemplo, a gente tem aqui A e B. Isso aqui é uma preposição, né? Estou ligando as palavras A e B, ligando os substantivos, né? Então, existem várias formas de que A e B podem interagir, né? A pode estar acima de B, B abaixo de A ao lado de B. Então, tudo isso a gente vai ver mais na prática, né? Vocês vão ver que vai ser bem interessante poder identificar as classes gramaticais e poder falar com mais precisão, né? Conjunctions, a gente poderia chamar de as preposições das frases. Então, em vez de juntar palavras, vai juntar orações, aqui juntam clauses, a gente chama de clauses, né? Então, por exemplo, uma conjunção seria essa aqui, né? A gente pode usar uma muito famosa que é because, que quer dizer por quê, né? A gente chama isso de conjunção conclusiva, né? Então, a gente tem uma oração, por que outra, né? Então,
em vez de juntar palavras, junta orações, né? A gente precisa também se estender muito nisso, não, mas na prática vai ser útil, né? Os verbs são os nomes das ações, estados ou propriedades das coisas, né? Também os nomes dos fenômenos da natureza, né? Ah, chove, né? Quem é que chove? É a natureza, né? Nenhum problema com isso, né? Os adverbs, assim como os adjectives, são as diferenças. Então, esses advérbios são o que fica ao lado dos verbos, né? A gente vai usar isso para caracterizar os verbos. Então, por exemplo, eu não posso dizer que o carro anda rápido. Isso aqui é um adjetivo, né? Eu posso dizer o carro rápido. Mas quando eu vou caracterizar o ato de que ele está andando, né? A gente tem que usar a nossa terminação, nossa desinente rapidamente, né? Em inglês, a gente usaria a terminação ly, né? Então, comecem a perceber que essas desinências, elas são muito importantes, né? Começar a entender a morfologia, a forma das palavras, vai te ajudar muito a falar de forma precisa, corretamente. Então, seria desse jeito assim, ó. The car is running fastly. Em seguida, teremos os modal verbs, né? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Isso aqui não são verbos auxiliares, eles funcionam como verbos auxiliares, mas eles têm esse conceito fundamental de ser modal, né? Isso já desde Aristóteles, né? É, nós temos tipos de frases que vão além do verdadeiro ou falso, né? Não é sobre uma frase ser verdadeira ou falsa. Ah, está chovendo, é verdadeiro ou falso, né? Mas diz mais respeito a duas categorias novas de frases que podem ser possibility e necessity. Ou seja, possibilidade, necessidade ou coisas obrigatórias, né? Então, por exemplo, um dos modais é I can jump 5 meters. Isso é verdadeiro ou falso? Você só vai saber se eu pular na sua frente, né? Aí sim você vai dizer, ah, é verdadeiro, ele pula. Ah, é falso se o contrário, né? Então, em geral, os modais têm a ver com o futuro, né? E o modal mais famoso que você já conhece, né? É o will, né? Que serve para te colocar no tempo verbal futuro simples. I will jump 5 meters, né? Existem várias formas modais, inclusive os próprios nativos não respeitam muito bem, por exemplo, a diferença entre may, might e can, né? Que ambos querem dizer poder, né? O português não tem essa diferença, mas o inglês tem, né? Então é interessante que a gente dê uma atenção mais focada nisso no exercício 5. Sobre necessity, a gente tem, por exemplo, as palavras must, que é dever, should, que é deveria, seria uma forma de conselho, né? Uma forma mais humble, né? Mais humilde de você dar uma ordem a alguém. Isso aqui serviria para ordem mesmo, né? Se eu falar assim, desse lugar não se pode fumar, né? You must not smoke here. Você não deve fumar aqui, né? Isso é verdadeiro ou falso? Não existe isso, né? Uma ordem ela só pode ser acatada ou não, mas não é verdadeiro ou falso, né? Os modais são sobre isso, né? Por último, nós temos os phrasal verbs, que eu deixo por último, né? É, na verdade, a gente acaba aprendendo mais sobre eles durante uma dinâmica de aulas, mas são os verbos frasais, ou seja, são aqueles verbos que vão além de uma palavra só, né? Geralmente, eles são uma combinação de um verbo tradicional, por exemplo, push up, mais uma preposição, né? Push é empurrar. Push up seria empurrar para cima, né? Aparentemente isso aqui não quer dizer nada, né? Mas os nativos, né, a gramática inglesa usou a intuição para somar o sentido de um verbo fundamental com a adição de uma preposição que vai te dar um sentido a mais, né? Por exemplo, essa analogia aqui, né? Por exemplo, throw é jogar, lançar, mas throw up é jogar para cima. Olha no que dá, vomitar, né? O que é que você joga para cima? É o alimento que está no seu estômago, né? Então, por trás de todo phrasal verb tem uma intuição. Você não pode subestimar, não é, isso aqui não é tão arbitrário que vocês pensam, né? Eu simplesmente não escolhi duas palavras aleatórias ou que eu achei bonitinhas assim e somei, não. Tem sentido, né? E essa é uma das formas de você compreender, né? Então, em vez de criar palavras novas, eles somaram palavras com preposições para que a língua seja mais prática. Vocês vão ver como o inglês é simplificado em relação ao português, por exemplo. E os phrasal verbs são um ótimo exemplo disso, né? Eu deixo por último porque além de muito intuitivo, né? Não tem uma ciência por trás, né? Não é muito fácil, legal de ensinar, porque não existem muitas regras, né? Só intuição. E também porque
acaba sendo um trabalho de memorização, né? Não existe muito para se aprender sobre isso, não. Então é isso, né? Foram as classes gramaticais, né? Já no próximo aula a gente vai partir na prática já para aprender a fazer frases através do exercício 1, né? Com apenas 2 páginas desse PDF, você já vai ser capaz de falar inglês, né? Você tem que se responsabilizar, porém, pela sua capacidade de adquirir vocabulário, né? Por isso que eu sempre aconselho que você leia, veja muito filme e vá anotando, crie seu próprio dicionário em casa, né? Pega uma folha de papel em branco, escreva a palavra em inglês e em português, e vá memorizando. Memorize 10 palavras por dia, porque a estrutura, em apenas 2 páginas desse PDF, você já consegue ter 1, 2 horas de conversa, né? Que basicamente é affirmations, negations and questions, né? Afirmação, negação e pergunta. Simple present, simple past, simple future, né? Presente, passado e futuro, né? Com isso aí você já consegue ter uma conversa, adquirir informações, explicar coisas, né? Depois é que você começa a aprender a fazer condicionais, o uso de modal verbs, o uso de idioms, são expressões idiomáticas, coisas que vêm do futuro, né? Mas esse exercício 1 é a coisa mais importante, né? Os brasileiros não sabem falar inglês porque não respeitam as 2 páginas desse PDF. Então, se você quer sair dessa, né? Quer finalmente aprender e respeitando os fundamentos básicos, né? Não deixe de conferir a próxima aula. Valeu, galera. See you next class then.